Muito bem. Então vamos ver. Nós já aprendemos o que é calor, nós já aprendemos o que é calor específico sensível, a gente já aprendeu o que é quantidade de calor sensível. Legal. Agora, dentro dessa viagem, peguei essa criança aqui, veja. E aí me veio a ideia de capacidade térmica. Olha que farofeiro legal, né? A capacidade térmica desse monstro aqui é monstruosa, cara. Se você comparar a capacidade térmica dessa grandiosa massa aqui com desse menininho aqui, você vai ver que a capacidade térmica do menininho é muito menor do que a capacidade dessa coisa enorme aqui. Muito bem, vamos estudar então o que é capacidade térmica. Como é que eu posso pensar a capacidade térmica? Bom, capacidade térmica, você pode pensar a capacidade térmica de um corpinho como se o corpinho fosse um reservatório de calor. Imagine uma piscina e um balde, dois reservatórios, duas mangueiras de água enchendo cada uma com a mesma vazão, né, os dois reservatórios. A vazão aí da água vai ser o calor entrando. No balde, o nível da água para a gente vai ser a temperatura. No balde, o nível da água aumenta muito mais rápido do que na piscina, pois o balde tem menor capacidade. Ou seja, pensando em calor, cabe menos calor. Como assim, módulo? Então assim, veja, a capacidade começa a depender da massa. Corpos mais maçudos, maiores em termos de massa, têm maior capacidade térmica do que corpos com menos massa. Então, por exemplo, dois corpos de mesmo material aqui, leite, né? Se você colocar no fogo, no mesmo fogo ao mesmo tempo, quem que vai esquentar primeiro? Quem vai esquentar primeiro é esse cara aqui, o copinho, porque ele tem menor massa, ele tem menor capacidade térmica, ele enche mais rápido, imaginando, enche mais rápido de calor. Legal? Então, se você colocar o copo de leite e o litro de leite para esquentar no mesmo fogão simultaneamente, o copo de leite aumenta de temperatura mais rápido, pois ele tem menor capacidade térmica. Da mesma forma, sempre valendo para o mesmo material, quem tem menor massa tem menor capacidade térmica. Quem tem maior massa tem maior capacidade térmica. Tudo bem? Resumindo, de novo, módulo, se dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, aquele que variou mais de temperatura tem a menor capacidade térmica. Finalmente, não acredito. O corpo que tem que receber mais calor para aumentar sua temperatura de 1 grau tem maior capacidade térmica. O corpo que tem que ceder mais calor para diminuir sua temperatura de 1 grau tem maior capacidade térmica. Ok? Legal. E daí, módulo, o que é capacidade térmica finalmente? Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo de 1 grau Celsius, Fahrenheit, não importa. A capacidade térmica é uma característica do corpo, pois depende da massa, lembra do gordão, e do calor específico do corpo, da substância. Além da massa, também depende do tipo de substância que você está, de que é constituído esse corpinho. E daí, como é que calcula esse treco? Bom, a capacidade térmica é esse Czão aqui. O que é Czão? Capacidade térmica. É a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo dividido pela variação de temperatura desse corpinho. Ou você também pode calcular a capacidade térmica, a mesma coisa, como sendo a massa do corpo vezes o calor específico sensível do corpo. As unidades desse bicho são caloria por grau Celsius, joule por Kelvin, ou seja, caloria no calor, grau Celsius aqui na temperatura, né? Caloria é unidade de energia, grau Celsius unidade de temperatura. Qualquer unidade de energia é dividido por unidade de temperatura. Legalzinho. Resumão. Bom, antes do resumão, vamos pensar um pouquinho. Você aprendeu o que é calor, você aprendeu o que é calor específico sensível, você aprendeu o que é a quantidade de calor sensível e você aprendeu o que é capacidade térmica de um corpo. Então vamos ao resumão. Calor sensível, como é que calcula? Q igual a mc delta θ, o que macete. É aquele calor que não muda o estado físico do corpinho.
que você aprendeu também? Calor específico sensível, aquele que depende da substância. Cada substância tem o seu calorzinho específico sensível. Aí dá um exemplo aqui, o da água, né? O calor específico da água. Como é que lê isso? Se 1 grama de água receber uma caloria de calor, a sua temperatura vai variar de 1 grau Celsius. Muito bem. Aprendemos também que a capacidade térmica. Lembra do gordão lá? Puta capacidade térmica. Como é que calcula isso? Quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo dividido pela variação de temperatura desse corpo. Ou a capacidade térmica também é a massa do corpo vezes o calor específico sensível do corpo. Aqui eu pinto um negócio legal. O que macete que a gente usa pode ser escrito da seguinte forma. Ó, no lugar de MC, MC eu posso escrever capacidade térmica. Qzão igual a Czinho vezes delta teta. Você vai ver quando a gente trabalhar com calorímetros, tal, que esses caras vão entrar no problema, nós vamos usar a capacidade térmica do calorímetro para fazer o cálculo de variações de temperatura do calorímetro, etc. Legal. Outra coisa que você tem que saber, né, que é a última coisinha, o calor cedido para a gente sempre vai ser negativo. Imagina assim, quando você cede calor, a sua temperatura tende a diminuir. Então a variação de temperatura é negativa. Quando você recebe calor, a gente dá o calor recebido o sinal positivo. Quando você recebe calor, pensa um pouquinho. A tendência da temperatura é aumentar. Então a variação de temperatura é positiva. Legal? Bom, e aí? E aí, depois desse dia atribulado, nosso farofa profissional conseguiu finalmente repousar ao lado do seu recipiente adiabático, sua geladeirinha de isopor. Viva Mongaguá, viva Sorocaba 2, viva esse mundo todo. Olha aqui o nosso amigo ao lado do seu recipiente adiabático. Tchau, até a próxima aula.